Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz de Jesus nos envolva nessa hora. Vamos agora elevar os pensamentos até nosso Pai do céu, agradecendo a Ele pela bênção da vida, a bênção da reencarnação. Obrigada, meu Deus, por todas as graças e bênçãos, por todos os dons. Perdoa, Pai querido, os nossos tropeços e deslizes. Dá-nos a bendita oportunidade de repararmos os nossos erros. Permita, Pai amado, que os nossos amigos espirituais aqui presentes possam nos intuir, nos inspirar, nos iluminar a mente e o coração para uma melhor compreensão das lições de hoje. Obrigada, Pai querido, por tudo. Que o Senhor nos abençoe, que nos guarde sempre em sua santa mão, junto ao seu coração. Que assim seja. Graças a Deus. Bem, a nossa reflexão de hoje é sobre o arrependimento. Diante dos sentimentos mais amargos sentidos pelos seres humanos, o arrependimento tem um destaque. Ele chega tardiamente, embrulhado em sombras, trazendo o amargo do fel. Nunca antecipa a sua presença, mas quando chega, mata a esperança, subjuga a coragem e vence a resistência. Todos nós estamos sujeitos a errar, porque somos espíritos ainda imperfeitos. Então, não estamos infalíveis, né? Nós estamos sujeitos a errar, a tropeçar, a escorregar, a cair, né? É natural, porque isso faz parte ainda da nossa realidade imperfeita, né? De espíritos ainda inferiores. Não é um fato? Nós ainda temos pensamentos ruins. Nós ainda desejamos mal. Nós xingamos. Né? E essas atitudes equivocadas nos levam a praticar o quê? O mal. Porque o mal nada mais é do que tudo que é contrário à lei de Deus, do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Ah, mas como é que eu vou amar a Deus se eu não vejo Deus? Você ama Deus através da sua obra. Ame a obra de Deus e estarás amando a Deus. Ah, mas e o meu próximo? Quem é meu próximo? Todo mundo é o nosso próximo. Ah, mas até os criminosos? Sim, até os criminosos. Todos são nossos irmãos. Todos são o nosso próximo. Ah, mas como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? É muito simples. Nós não vamos conseguir amar quem nós não conhecemos. Porém, se nós aplicarmos a regra de ouro que Jesus nos ensinou, nós vamos começar, né, a germinar esse amor, que é o quê? A regra de ouro de Jesus: não faça com os outros o que você não quer que façam com você. Aplicando isso, você já começa a amar o teu próximo. Não é mesmo?
Pois bem, todos nós estamos ali naquela situação que Paulo falou. Paulo falou em uma carta aos Romanos que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer eu faço. Né? Nós estamos nessa situação. Nós queremos acertar, mas muitas vezes a gente erra. Né? A gente ainda leva lá os nossos tropeços, os nossos tombos. Não fala? Né? Então, quando nós tomamos ciência de que erramos, aí a gente o quê? A gente se arrepende. Não é verdade? A gente se arrepende. E o arrependimento, ele é sofrido, não é? A gente sofre quando se arrepende. Dói. Né? E na verdade, a culpa, o arrependimento é um sentimento que vem daquele momento em que o nosso comportamento não se ajusta com aquilo que nós esperávamos de nós mesmos. Não é verdade? Aí você, puxa, eu achava que eu era bom, que eu já estava mais evoluída e eu errei ali daquele jeito. Errou. Então, é isso aí, é naquele momento que o comportamento da gente não se ajusta com o que a gente estava esperando de nós mesmos. Aí a gente se arrepende. Aí é o arrependimento. Né? Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele nos diz o seguinte: quando fugimos ao dever, mas o que é o dever? Dever é fazer a felicidade de todos. Esse é o nosso dever. A felicidade de todos. Então, quando a gente foge a isso, ao nosso dever, precipitamo-nos no sentimento de culpa, do qual se origina o remorso. O remorso é duro, né, gente? Tortura a gente, né? Então, se origina o remorso com múltiplas manifestações, impondo-nos brechas de sombras aos tecidos sutis da alma. Porque é preciso a gente ter cuidado com o sentimento de culpa, com o arrependimento. Porque você sentir remorso é natural, mas você não pode ficar cultivando esse remorso. Porque se você cultivar de maneira negativa, né, o que vai acontecer? Você vai atacar a sua autoestima. Você vai se olhar de uma maneira negativa, pejorativa. Você vai se ver menos, né, como algo ruim. E se você alimentar esse remorso por muito tempo, você vai, à maneira de um ímã que atrai as limalhas de ferro, você vai atrair espíritos que vibram naquela mesma faixa que você está vibrando. Espíritos culpados, que se sentem culpados, que estão ali martirizados pelo remorso e vem para o teu lado. E é nessa situação que a criatura vai se afundando, né, de maneira a criar uns desequilíbrios emocionais que vão causar o quê? Transtornos psicológicos.
é onde a criatura desenvolve uma depressão, uma síndrome do pânico, ansiedade e outros transtornos mais. E esses transtornos emocionais vão acabar o quê? Minando a saúde física da criatura. Por isso é preciso saber lidar com o arrependimento. Lidar com ele de maneira positiva. Ah, mas como assim? Reconhecer que você errou. Ah, errei. Agora, eu sou humano. Não consigo ser perfeito, não é assim que fala a música? Eu errei. Eu sou humana, eu não consigo ainda ser perfeita. Um dia, daqui a milênios, talvez eu consiga, mas por enquanto eu ainda sou imperfeito. Eu errei. Errei e tenho consciência de que errei. Isso é importante, né? O arrependimento é importante para quê? Para despertar a nossa consciência. Você errou. Né? Então você toma ciência que errou e busca o quê? Busca arrumar um outro rumo. Olha, por aquele caminho ali eu levei uma queda. Então eu preciso refazer a minha caminhada para eu não me arrepender futuramente de outras quedas. Então busca se erguer e ir para um outro rumo. Não fique ali remoendo, não vai te fazer bem ficar remoendo. É claro que quando a gente erra, não basta simplesmente pedir desculpas, né? Porque muitas vezes a gente dá uma pisada de bola com alguém, a gente pede desculpas para aquela pessoa, a pessoa te desculpa. Mas, se houve algum dano, a sua obrigação é arrumar. Né? É como quando eu levo uma pessoa para o mau caminho, todas as desgraças que acontecer com aquela pessoa, eu tenho responsabilidade, porque fui eu que induzi eu a induzi ao erro. Então, a responsabilidade é minha. Eu tenho a obrigação de reabilitá-la, de ajudar aquela pessoa na reabilitação. Ah, mas e se a pessoa não quer? Agora ela já se perdeu mesmo e se compraz naquela maneira errada de viver. Então, eu tenho que reabilitar outras pessoas, ajudar outras pessoas a não cair no caminho errado. Porque todo ato ruim que eu cometa, eu preciso anulá-lo com uma ação no bem. Eu fiz algo ruim, faz depressa algo bom em cima para cancelar, para anular. Eu causei um transtorno, eu tenho a obrigação de arrumar, de reorganizar aquela situação. Isso. Né? Por isso que no livro O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, ele nos diz o seguinte: o arrependimento é apenas a preliminar da reabilitação, mas não é o bastante para libertar o culpado das penas. Deus não se contenta com promessas. É necessário a prova por atos do retorno ao bom caminho. Então a criatura precisa provar com atitudes que ela está se reabilitando. Não só da boca. Não só da boca para fora. Não é verdade? Então é preciso a reparação. Ao erro, então é necessária a reparação. Não é só o arrependimento. O arrependimento é o caminho para a reabilitação. É a preliminar, é o início. Mas é preciso que você arrume a situação. Como aquele menino que foi pichar o muro, né? Quebrou o braço, caiu, quebrou o braço. O pai esperou que ele sarasse o braço e fez ele ir até a casa da pessoa e pintar o muro.
Não foi só a questão dele ir lá e pedir desculpa pro dono da casa, a sujeira que ele fez no muro da pessoa. Tem que reparar. Ele foi lá, ele mesmo usou a própria mesada para pintar o muro. Comprou tintas, as tintas, o material, e foi pintar o muro da pessoa. Não bastou ele ir lá e falar, o senhor me desculpe o meu vandalismo. Não. O pai dele exigiu que ele vai lá e arrume o que você fez. A sujeira foi você que fez, você limpa. E ele teve que pintar o muro. Assim conosco. A gente faz a coisa errada, a gente tem que consertar. Não basta apenas o arrependimento, não. A gente se arrepende, é o caminho, é o começo. Mas a reparação é necessária. Né? Então, diante de uma conduta equivocada, a gente não deve se deixar dominar pelo remorso destrutivo. Né? E como eu disse, a criatura acaba se desequilibrando física, né, e mentalmente. Então, é preciso que ela tenha o quê? A consciência de que errou. Reconheça que errou e busque vigiar melhor para não errar novamente. Né? Então, diante de tudo isso que nós falamos, é preciso que a criatura reconheça que ela é imperfeita e que ela está sujeita a levar uns tombos pela jornada terrena. Vai levar. É o primeiro passo. Não tem jeito. A gente vai tropeçar. O caminho é tortuoso, é irregular. Senão a gente não está encarnado. E a gente ainda não tem a fortaleza moral para não cair, para não escorregar. Nós vamos cair. Então, diante disso, é preciso compreender que, mesmo a gente errando, Deus não vai nos abandonar. Não. Deus não vai deixar de nos amar porque nós erramos. Não. Não vai. Deus ama os seus filhos e nos dá oportunidades benditas de reparar a falta que cometeu, de recomeçar, de reorganizar o que você desorganizou. Né? Nada, nenhum ato ruim vai nos tirar a herança da divindade, ou seja, não vai nos tirar o direito de ser filho do Pai. Nós somos filhos dele. Né? Nós vamos um dia melhorar, de pouquinho. Né? Nenhuma criatura, por pior que seja, vai deixar de ser filha de Deus. E Deus não vai deixar de amá-la de jeito nenhum. Né? O pai vai sim estender mãos amigas para o seu filho, ajudar ele. O filho está caído, caiu, o pai levanta, ele dá força para o filho levantar, né? Dá coragem para ele se reabilitar. Não é? O amor do pai é infinito e vai alcançar os seus filhos, dando oportunidades novas para que ele se reabilite perante o pai e perante a sua própria consciência, porque a nossa consciência fica ali, né? Martelando ali, você pisou na bola, você errou ali, você errou feio, né? Fica martelando. Isso é o pior. É a pior coisa, né? A acusação da nossa consciência. Então, um pai diante de um filho arrependido, ele vai fazer de tudo para que esse filho se reajuste. E assim é com o Pai do céu. Ele não vai abandonar o filho, ele vai dar uma chance dele se redimir, né? Então,
é preciso compreender que arrependimento não é ficar se lamentando. Ai, eu errei, ai, fica lá se lamentando e não muda. Não busca fazer algo de bom, para ficar se lamentando não vai adiantar. Ficar chorando pelo leite derramado, não adianta, né? O arrependimento é reconhecer que o caminho que você fez foi equivocado. Eu tomei um caminho, um rumo errado. Agora eu tenho que fazer outro caminho para mim. Vou fazer um caminho melhor para eu poder seguir em frente, né? Aquele lá não foi legal, aquele lá não me trouxe felicidade nenhuma. Foi pelo contrário, me trouxe perturbações, me trouxe transtorno. Eu me equivoquei, eu achei que era por ali, mas não era. Então, refaça o caminho, né? É reconhecer que errou e buscar mudar. E mudar já pelos teus pensamentos. Porque muitas vezes tudo começa na maneira de pensar. O pensamento tem uma força muito grande. E nós não vigiamos os pensamentos. E aí é onde é o princípio do erro. É o pensamento ruim. Né? É preciso então que a gente tenha o arrependimento saudável, que é o reconhecimento do erro e buscar um rumo novo. Né? E em todos os momentos da nossa vida vão surgir situações em que a gente vai tropeçar. A gente pode cair. Mas também vão surgir inúmeras oportunidades de você refazer aquela situação. De você consertar, de você buscar um rumo melhor para você. Mudando você mesmo. A maneira de pensar, a maneira de agir. Porque nós, muitas vezes, agimos no impulso. É preciso respirar, refletir primeiro. Muitas vezes a gente age antes de refletir. E aí é onde a gente erra. É preciso pensar primeiro um pouquinho. Será que eu gostaria que fizessem isso para mim? Eu não ia gostar, não. Então por que eu vou fazer para o outro? Aí você não erra. Olha, já evitou. Mas se eu não reflito, eu ajo no impulso, já falo uma porção de coisas que eu vou me arrepender depois. Que vai ter consequências ruins. O arrependimento deve ser aproveitado para acender na nossa consciência culpada uma visão mais nítida dos erros que a gente comete. Você consegue enxergar melhor onde foi a tua falha. E ao contrário do que se pensa, o arrependimento não é algo ruim, é bom. Apesar de ter nascido de uma atitude errada, né? É uma bênção você se arrepender. Você está evoluindo. Né? Porque vai te amadurecer. Exatamente, você vai evoluir, você amadurece, né? E fica ao arrependido o convite para quê? Para ele reparar as faltas, para ele mudar de rumo, buscar um caminho melhor. É a porta que se abre para a alma equivocada, para que ela busque o acerto e se renove para Deus. Né? Dessa maneira, se o arrependimento nos visitar, não façamos dele um motivo para ficar se lamentando, que não seja motivo de desalento, né? Vamos fazer como aquele agricultor desavisado, imprevidente, que
ao invés de semear boas sementes, ele plantou espinhos. E, desleixado, deixou que as ervas daninhas tomassem conta da sua lavoura. E aí, quando ele caiu em si, ele viu que a sua lavoura estava correndo o quê? Um grande perigo de ser consumida pelos espinhos e as ervas daninhas. Então, ao invés dele ficar se lamentando de braços cruzados, ele se pôs a serviço, né? Ele rapidamente começou a arrancar os espinheiros e as ervas daninhas, limpou toda a lavoura, depois ele foi e remexeu a terra, adubou a terra e buscou boas sementes para plantar. E é assim que nós temos que fazer também, né? Se fizermos a plantação errada e nos demos conta, então vai lá, limpa o terreno, né? Limpa o terreno, vai dar trabalho? Vai. Fui eu mesmo que plantei o espinho, fui eu mesmo que me desleixei, deixei as ervas daninhas proliferarem. Agora eu tenho que arrancar. E aí, o trabalho é meu, né? Jesus, que é um profundo conhecedor das nossas almas, ele nos disse o seguinte: quando nós formos visitados pelo arrependimento, tomar do arado e não olhar para trás. Ou seja, pega ali o arado e vá trabalhar. Vá arar a terra do teu interior, que está cheio de espinhos e ervas daninhas. Não fique se lamentando olhando o tombo que você levou ali atrás ou o tropeção. Não, olhe para frente, pega o arado, vá limpar, vá cultivar a terra do teu coração, né? Vá tirar os espinheiros e as ervas daninhas que lá estão. Trabalhe, vá para frente, né? Um exemplo de uma criatura que se arrependeu e mudou o rumo da sua vida é Maria de Magdala. Ela era uma mulher jovem, bonita, desfrutava dos prazeres mundanos, dos prazeres passageiros e vazios, né, do mundo, nosso mundo ilusório, rica, desejada. Bastou ela ouvir o chamamento de Jesus para ela perceber uma nova proposta, uma proposta de felicidade efetiva. E então ela buscou novas metas, se arrependeu e refez as suas metas, né? E outro exemplo é o grande apóstolo Paulo de Tarso. Paulo, de perseguidor cruel dos cristãos, se transformou num grande apóstolo que tudo enfrentou em nome da divulgação da Boa Nova. Paulo aceitou os açoites, as humilhações, o desprezo, foi apedrejado, foi preso. Nada o deteve. Ele só tinha olhos para a meta que estabeleceu, que era o quê? Divulgar o Evangelho do Cristo, a palavra de Jesus. E ele foi levar a palavra mundo afora, né? Para que haja a eliminação do mal, é preciso que o mal caia em si. Então é preciso que a criatura tome consciência dos teus erros, né? E aí, como o filho pródigo da parábola, se volte para o pai.
Reconheça que fez um caminho errado, né? E volte para fazer um novo percurso diferente. Fato? Então, assim, se o arrependimento bater às nossas portas, né? Acolhamo-lo com a tranquilidade de quem reconhece que errou, mas que deseja sinceramente refazer a lição com acerto. E para evitar arrependimentos futuros, façamos no presente o melhor que nós pudermos. Orando e vigiando, ou vigiando e orando, como disse Jesus, né? Como Jesus nos alertou, porque muitas vezes nós caímos por falta de vigilância e por falta de oração. É ou não é? Não é? Então, a consciência é o nosso guia seguro. Porque é ela que nos dá, que norteia as nossas atitudes, é a nossa consciência. E uma vez que na nossa consciência está escrita as leis de Deus, não tem guia melhor. Não é verdade? Então que a gente possa refletir sobre isso, né? E que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Muita paz. Assim seja.